Começando mais um episódio de CBN Business, mas antes de iniciar o nosso bate-papo, quero pedir para você que está nos vendo aí, inscrever no canal aqui da CBN, ativar o sininho para receber sempre as notificações e também ficar de olho em todas as novidades. E hoje a gente vai conversar com uma das pessoas responsáveis por trazer a FGV edX Lab. A FGV, se você não sabe, é uma instituição privada de ensino superior que foi fundada em 1944, que tem o objetivo de preparar e qualificar pessoas para a administração pública e privada. Depois de muitos anos de criação, dentro da fundação, foi criado o Instituto Brasileiro de Economia, que foi responsável de criar índices usados hoje como o Índice Geral de Preços. E agora um grupo de educadores, empresários e executivos criou em Ribeirão Preto a FGV edX Lab, que chega em Rio Preto. E a gente vai conversar com o José Marcos da Silva, que é o gerente administrativo da FGV edX Lab aqui em Rio Preto. Seja muito bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado pela recepção. Nós que agradecemos e eu quero que você explique para quem está nos vendo o que é a FGV edX Lab. Obrigado, Carol, toda a equipe de CBN. Como é que a FGV funciona, né? A FGV, como você falou, é uma fundação que tem muitos anos já, é sólida no mercado educacional, seja ensino superior, seja pós-graduação, né? E ela tem atuações em diversas cidades com unidades próprias. Então, São Paulo capital, Rio de Janeiro capital, BH, Brasília e Campinas são unidades da própria FGV. Fora dessas cidades, ela atua por meio de escolas conveniadas. Tá? Então a edX Lab é a conveniada para a cidade de Ribeirão Preto, São José do Rio Preto. Né? Então toda a área 16 e 17, vamos dizer assim, os DDDs 16 e 17 são abrangidos e quem toma conta é a edX Lab há 4 anos. Tá? Então logo depois da pandemia, é que a edX Lab retomou para essas cidades, onde já estava há algum tempo sem uma escola conveniada, para oferecer os produtos de pós-graduação e de cursos de curta duração, curta e média duração, né, da FGV. Muita gente acha que acabou a faculdade e tem que parar de estudar, mas a gente está num mundo tecnológico em que as coisas acontecem muito rápido e mudam muito rápido. Como que as pessoas podem se manter em constante evolução na sua visão, José? Olha, hoje nós temos um conceito de lifelong learning, né, que é aquele aprendizado para a vida toda. E provavelmente, dadas as mudanças que ocorrem, como você mesmo frisou, essas mudanças que ocorrem de forma rápida, as pessoas precisam voltar a estudar. Né? Então, o que você viu na graduação há 5 anos já não pode ser que algumas coisas, várias coisas são sólidas, permanecem, mas muitas mudanças foram introduzidas. A nossa sociedade é dinâmica, então toda vez tem uma mudança legislativa, alguma coisa tecnológica, algum ambiente econômico, algum ambiente social que se altera e, obviamente, as empresas vão se alterar na sequência. E para que as empresas alterem as suas estratégias, os seus modos de agir, as pessoas é que precisam fazer esse trabalho. Então, creio que a educação é a tecnologia que continua evoluindo, para todo mundo precisa de educação. A FGV vem suprir essa demanda das pessoas. E aqui em Rio Preto, quais tipos de cursos vocês vão oferecer e como que o pequeno empresário pode identificar qual ramo ele tem que se especializar mais e estudar mais? Então, assim, a primeira parte sobre o que a gente já oferece aqui, a gente já está em Rio Preto há 3 anos, só que a gente estava atuando nos cursos presenciais em hotéis, né, nos hotéis da cidade, e agora a gente marca essa passagem para um espaço próprio. Tá? Aqui hoje, presencialmente, em termos de MBA, a gente oferece gestão empresarial, gestão comercial e gestão financeira. São os 3 cursos que a gente oferece. Tá? Em breve a gente deve ter outros cursos presenciais. Mas fora os cursos presenciais, nós temos uma cartela de outros 35 MBAs que podem ser feitos de forma síncrona, que são os que a gente chama de MBA Live, que são aulas ao vivo pelo Zoom, e os de forma assíncrona, que a gente chama de MBA Online, que eles são aulas gravadas e tem uma metodologia de PBL, de Problem Based Learning. Então eles são modelos diferentes até para acompanhar. Tá? Aí sobre como a pessoa identificar o que ela fazer, né? A gente sabe que essa é uma grande dúvida. Por vezes a gente tem diversas coisas que a gente precisa fazer no nosso trabalho e a gente, por vezes, não sabe que caminho percorrer. Então ela se põe em dúvida. Então como é que a gente também resolve isso um pouco para quem tiver dúvida, mas não sabe direito se deve fazer isso, o que deve fazer,
se deve até fazer um MBA, se é necessário ele fazer um MBA para aquela área que ele está precisando, ou se ele precisa fazer uma outra coisa. A gente, no nosso processo de matrícula, tem a gente chama de entrevista, mas ela é um bate-papo ali com um conselheiro de carreiras, e que, mesmo que você não vá se matricular, ele faz esse bate-papo contigo e vai verificar, olha, o que é que você está em momento de carreira, o que você quer perseguir, vai tentar identificar ali nessa 1 hora o que é que falta e tentar identificar se algum curso vai suprir sua lacuna, né? Nós temos, às vezes, casos de pessoas que querem uma mudança brusca de carreira. Então, imagina que você é alguém que é do setor comercial e agora você quer virar um gestor financeiro. É uma longa trilha para você fazer isso, porque tem um monte de competência técnica que você precisa suprir aí. E não só uma competência gerencial, como é o caso do MBA. Então, algumas coisas, ele falou, então acho que você precisa transitar aqui numa pós-graduação, que é uma outra, a FGV divide pós-graduação e MBA. São 2 cursos de pós-graduação, mas ela divide assim. Então, faça primeiro uma pós-graduação, que é obviamente após a sua graduação, mas ele é mais técnico, para que você tenha uma base maior e depois você faça o MBA. Então, ele tem esse tipo de trabalho para que você consiga ter o objetivo da sua carreira. Às vezes, progredir na carreira que você já está, transitar para outra carreira, ou às vezes até empreender. Perfeito. O assunto que mais está em voga na imprensa, nas redes sociais, enfim, é sobre o fim da escala 6x1, e dentre essas discussões fala-se sobre a escala 5x2, 4x3, enfim. Como que essa mudança, como que o senhor enxerga essa mudança na jornada de trabalho e como que os empresários vão conseguir se moldar a isso? Acho que tem diversos aspectos aí, né? Acho que primeiro tem um desejo latente da sociedade sobre redução de carga de trabalho, né? Principalmente nos grandes centros, onde se perde muito tempo com deslocamentos. Então há algum tipo de redução, de pressão para essa redução, que não é só no Brasil, é no mundo todo, né? Creio que esse cenário de mudança, se ele vai ser do 6x1 para 4x3, eu creio que isso vai ter um grande debate na sociedade. Acho que isso não virá, mesmo que vier, não virá rápido, e também não creio que será sem alguma transição. Então eu creio que alguns passos ainda serão tomados. De toda forma, eu creio que há uma pressão social para que isso aconteça. Então, provavelmente os empresários precisam começar a olhar para isso. Alguns já olham, então alguns já fazem algum tipo de sexta-feira, depois do almoço não tem expediente, ou alguns iniciam depois, na segunda-feira, de alguma maneira. Mas tem uma camada da sociedade que ainda está no regime 6x1 e que esse talvez seja o mais gritante, né? Então eu acredito que o 6x1 pode ser que tenha um fim próximo. Não, como eu disse, não creio que será uma transição. Mas para migrar para o 4x3, acho que o Brasil ainda tem um longo chão para que isso aconteça. Muitos empresários declararam que se a pessoa quiser sair da vida do CLT e ir para a vida de empreendedorismo, vai ter que trabalhar muito mais que 8 horas por dia e muito mais que 6 dias na semana, ou seja, 7x0, né? É a brincadeira que fazem. Como que o senhor enxerga isso? E como que você acha que essa afirmação, né, dos empresários é uma realidade, é um exagero? E qual que é a sua visão sobre isso? Eu acho que o empresário, ele tem, por trás dessa busca do 7x0, tem uma coisa que ele busca, né? E ele está colocando o corpo dele para buscar aquilo, né? Pode ser uma realização pessoal, no financeiro, etc. Ele que sabe ali do plano dele. Mas ele tem alguma coisa a mais que ele busca do que meramente a rentabilidade que ele tem básica sobre a hora de trabalho dele. Então ele tem motivação para isso. Talvez, acho que é o caso de ele também conseguir trazer isso para o empregado dele. É muito provável, Carol, que não consigamos fazer para todos os empregados em todas as empresas essa mudança de jornada, mas isso pode acontecer, como já acontece no Brasil, de um nível mais gerencial se portar assim. Aí tem diversos instrumentos para que o empresário faça isso, né? Seja dando algum tipo de sociedade, algum tipo de premiação, enfim, tem diversos instrumentos que ele pode utilizar. Mas creio muito pouco que essa ótica do 7x0 ser jogada para todo mundo, essa como contrarresposta seja
o que vai convencer as pessoas, então tá bom, então você faz 7/0, então também vou fazer. Porque no fundo empresarial tem isso, ele tem um ganho adicional que provavelmente ele não vai distribuir para os empregados, então ele também vai fazer mais para tentar isso. E aí os empregados, acho que hoje nós temos uma condição brasileira de baixo desemprego, e isso, na verdade, é que mexe um pouco com os empresários, né? Então, acho que todo mundo tem sofrido para contratar, todo mundo tem sofrido para reter, né? Então, são diversos relatos de contrata a pessoa hoje, amanhã ela pede demissão porque conseguiu algum lugar ou com menor jornada, ou porque é home office, ou porque ganha mais, ou por qualquer benefício que para aquela pessoa faça sentido. E aí isso vai deixando o empresário aflito, né? A outra parte que a gente pode resolver isso, tirando as pessoas, é também por meio de tecnologia, né? Então, as inteligências artificiais estão sendo colocadas agora, pelo menos para o grande público, né? Ela já existe há algum tempo, mas para o grande público tem sido colocada agora, e também faz parte do empresário tentar encontrar mais produtividade por meio de tecnologia, que alivia um pouco dessa pressão vinda dos salários. A inteligência artificial era uma das perguntas que eu ia te fazer, porque a gente vê a inteligência artificial dominando vários setores. Você enxerga ela como uma aliada ou como uma exterminadora aí de futuras profissões? Ela com certeza vai mudar. Ela provavelmente exterminará coisas, mas auxiliará muitas outras e criará outras coisas que a gente não está vendo. Então, na minha percepção, no que eu consigo enxergar e no que consigo projetar, creio que a tecnologia sempre será aliada, né? Vamos ter diversas discussões éticas sobre o uso ou não uso, como usar, enfim, assim como a gente tem com a ciência. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer ciência, se eu vou fazer uma pesquisa com você, e eu vou chamar você para entrevistar, por exemplo, para um método científico, eu tenho que passar por um comitê de ética todas as perguntas antes. Então, hoje nós temos uma questão ética sobre como eu posso coletar os seus dados, né? Isso em entrevistas. Eu tenho uma outra que é LGPD. Então, a LGPD também é sobre como tratar a sua pessoalidade, tratar os seus dados. Então, ou seja, a gente pegou uma coisa nova, colocamos ética sobre ela e regulamos. Eu creio que a inteligência artificial vai para o mesmo caminho. Claro que não sei se conseguiremos todos os mesmos avanços ou as mesmas vitórias que conseguimos sobre as tecnologias anteriores, mas de alguma maneira, ainda assim, creio que terá alguma coisa que regulará a ética sobre o uso dela, mas com certeza será aliada. E quem não usar, seguramente também vai ficar para trás. Realmente. Agora, voltando sobre a jornada de trabalho, junto com essa pauta, muito se fala sobre a saúde mental, a síndrome de burnout, principalmente. E, segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 30% dos trabalhadores já têm essa doença, esse transtorno, na verdade, diagnosticado. Quanto que essa síndrome pode afetar o desempenho e também o faturamento das empresas? Olha, acho que as empresas então estão preocupadas, aí, como a gente falou, em contratar, reter, né, manter os seus empregados, mas também há uma grande preocupação em relação, como a gente falou, da carga de trabalho, do excesso de pressão e etc. E tem diversos componentes, inclusive tecnológicos, como redes sociais e tal, que fazem esse caldeirão ferver sobre a produtividade no trabalho e, obviamente, isso tem reflexo na vida das pessoas, né? Então, além dessa questão das empresas e da vida cotidiana que nós temos descoberto, né, eu acompanho bastante o trabalho de psicologia, psiquiatria, que é um assunto que me interessa, de coisas que as pessoas não sabiam que existiam e agora sabem, né? Então, nós estamos passando por uma popularização, por exemplo, das terapias, sejam elas quais forem, né? Mas com bases mais científicas, como a teoria cognitivo-comportamental, a famosa TCC, mas, enfim, tem uma série de instrumentos da psicologia para utilizar isso. E você vê que hoje a psicologia saiu no dado da FUVEST, acho que foi a 4ª e a 5ª, pensando em Ribeirão e São Paulo, as duas faculdades de psicologia da USP, elas tiveram a 4ª e a 5ª maior procura, né? Então, medicina continua sendo o primeiro, mas a psicologia tem subido sempre. Porque mostra-se que mais pessoas estão demandando também estudar, porque há uma demanda latente na sociedade. Cuidar das pessoas é cuidar das empresas, é o que eu acredito. Então, se cuidamos das pessoas, as empresas prosperam. E acho que esse é um outro papel do gestor. Então, nós falamos aqui sobre questões
sociais, legislativas, né, ou até de sociedade, sobre opressão de jornada de trabalho. Falamos aqui sobre um pouquinho sobre coisas tecnológicas, então como a tecnologia pode impactar. E outro pilar é as pessoas. Não tem empresa sem pessoa, não tem nenhuma empresa que é sem pessoas, com 0 pessoas, ou que ela é muito grande com pouquíssimas pessoas. Então a maior empresa do mundo, ou a que mais vale, as que mais valem, NVIDIA, Google, etc., eles têm milhares de pessoas ao redor do mundo trabalhando. Então, se o empresário, ou o gerente, ou o gestor, não estiver preocupado com as pessoas, para que não cheguem no burnout, para que elas tenham redução de crise de ansiedade, ou para que nem venham a ter, é importantíssimo. E temos também estratégias, instrumentos de gestão que podem fazer com que isso seja mais eficiente para as pessoas. Então, ao você trazer clareza para processos, por exemplo, para que você traduz um processo para aquela pessoa, deixa ela consegue compreender a jornada dela dentro daquela empresa, ela consegue compreender os passos, aquilo deixa de trazer uma ansiedade para ela, e obviamente ela se torna mais produtiva. Então, por uma coisa que é processual, você traz 2 coisas boas para a empresa, e uma, inclusive, é pensar nas pessoas. Então, não há caminho sem a gente pensar nas pessoas que nos cercam. Né? Uma coisa leva a outra, né? Exato. José, agora vamos falar da inauguração da FGV edX Lab aqui em Rio Preto. Quando vai ser e o que vocês prepararam para os riopretenses? Muito legal. A gente está muito animado com a inauguração do nosso prédio. Faz 7 meses, 8 meses que a gente está em obra. Ela será na próxima quinta-feira, o dia 28 de novembro. E o nosso prédio fica lá na Avenida Saudade 3700, pertinho do Automóvel Clube ali. Bem pertinho mesmo, dá para ver ele dali da onde a gente está. A gente preparou um circuito ali de palestras, a maioria delas, são palestras curtas, de 15 minutos, com algum dos sócios ou algum dos idealizadores da edX e também convidados da nossa região, né? Como, por exemplo, o CEO da Rio Química, que é uma empresa importante aqui de Rio Preto. Então, ele é um dos convidados, mas também estarão lá os nossos os sócios da edX, que, em geral, esse grupo de sócios da edX, que é bastante interessante, quando a FGV ficou sem conveniado nas cidades, ela estava buscando um outro conveniado para fazer. E esse grupo de sócios, eles são todos professores, ou foram professores, alguns não dão aula mais, mas todos foram professores, a maioria foi professor da FGV. Então, o que eles quiseram trazer, falar, poxa, a gente já viu em vários lugares do Brasil coisas muito boas e a gente quer trazer o melhor do que a gente viu nesses vários lugares para Ribeirão e Rio Preto. Então, é isso que a gente está preparando, uma festa para que marque a nossa chegada, não a nossa chegada desde o início, mas do nosso novo espaço, para que a comunidade rio-pretense possa conhecer, saber, passar, ver um local, né, falar, aqui é o novo local que a FGV atua, e obviamente estão todos convidados a aparecer por lá, conhecer a nossa sede. Ela vai ficar aberta de segunda a sábado, né, e sábado são os dias que a gente tem as nossas aulas, os MBAs, então elas são concentradas aos sábados, então caso queira ver, fazer uma aula experimental, ver como é que é, sentir o clima da pós-graduação, que é um ambiente de muito networking, que são pessoas em cargos um pouco mais elevados, em geral não são cargos de entrada nas organizações, uma diversidade enorme de organizações de toda a nossa região aqui. Bom, acho que a região bem curta, Mirassol, Votuporanga, mas também pessoas de Araçatuba, até ali bem Mato Grosso do Sul, ali, algumas pessoas também vêm até aqui para fazer aula. Então, com certeza, um ambiente de bastante networking para quem for ser nosso aluno ou que vai lá nos conhecer. Isso que você falou é extremamente importante, o networking, a importância desse tete-a-tete, pessoalmente, né? Porque hoje com a tecnologia a gente conversa muito com as pessoas por rede social, mas o tete-a-tete, né? O contato presencial, ele é muito importante para fortalecer essas relações. E hoje em dia o networking ele é primordial para uma pessoa conseguir entrar numa empresa, né, ser reconhecida, né, José? O que a gente tem de histórico dos nossos alunos, em geral, tem pessoas que falam, putz, eu cheguei nessa cidade agora e não conheço ninguém. Então eles procuram ambientes como esse para conhecer. Então são tipos de pessoas que vão sim. Mas tem pessoas que vão para ampliar, ou até para ampliar a sua rede, ou para fazer crescer uma rede. E é muito difícil você encontrar uma outra rede, seja por clube, seja por esporte, seja por algum hobby que você faça, a quantidade de pessoas no metro quadrado que
vai estar falando no mesmo tema, que vai estar na mesma vibração que você, né? Então, é isso que a gente tenta garantir, inclusive com aquela entrevista que eu estava te falando, a gente tenta garantir que a sala seja isso, né? E uma pergunta que o nosso entrevistador faz, aproveitando, dando a dica para quem fosse candidatar, no final o que é que você vai trazer para o nosso time? O que você vai trazer para sua sala? Porque na entrevista, ou como você procura na internet, você sabe o que a FGV vai lhe proporcionar, mas o que você vai trazer? Porque é muito importante que aquela pessoa traga a história dela, traga as experiências dela, porque aquilo torna rico. O que a gente tenta fazer é que não deixar cair esse nível, ou seja, não colocar pessoas nem muito abaixo, às vezes nem muito acima do que está naquilo ali, porque não faz sentido para ela, né? Então, às vezes, alguém que já tem é presidente de uma empresa muito grande, e talvez ele já fez 2 MBAs, ele vem para fazer um terceiro, esse gestor de carreira vai falar, cara, talvez é melhor você fazer um outro curso que tem lá em São Paulo para uma turma que é menor, mas que você vai estar no nível de conversa que você precisa, né? Então, a FGV ela tem esses diversos produtos desenhados para que você consiga se encaixar e, obviamente, se não fizer sentido para você levar sua carreira adiante, não faz sentido para nós também. Então, acho que e uma outra coisa, por exemplo, nós temos em Ribeirão, vamos tentar trazer para Rio Preto também, o curso de agronegócio. Então, o coordenador é o coordenador também do Centro de Estudos FGV Agro. Então, poxa, ele é o coordenador. Então, quando ele precisa de algum trabalho, ele acessa os alunos para acessar as empresas e também trazer esses alunos para fazer alguns trabalhos. Então, nós temos os coordenadores de diversas, como você falou, a FGV faz diversos índices, como ela é bem conhecida, mas lá tem diversos grupos de estudo de varejo, e esses professores que são coordenadores ou participam desses grupos são os professores que virão para cá, né? Então, 100% dos nossos professores, nós não temos nenhum professor que é de Rio Preto, por exemplo. Então, a gente traz os professores dos melhores lugares, São Paulo, Rio, BH, enfim, então, esses lugares que eu te falei que existem unidades da FGV, nós trazemos eles para cá. Para quê? Para também dar esse reforço de, olha, então eu estava fazendo uma consultoria na Coca-Cola e eu estou te falando aqui o que acontece na Coca-Cola. Mas pode ser qualquer outra empresa que ele estiver assessorando, enfim. Então essa tanto o networking quanto essa bagagem mercadológica dos professores é que faz a FGV ter o sucesso que tem. Que bacana. E para a gente finalizar, quem quer participar desse evento de inauguração, tem que se inscrever? Olha, a gente fez uma divulgação muito pequena e ficamos sem vagas agora para agraciar mais pessoas, né? Mas, como eu disse, reforço o convite. Aos sábados são os dias que nós temos aula. Caso alguém queira, pode entrar em contato pelas nossas redes sociais ou pelos telefones que nós temos disponíveis. As meninas vão lá, vão atender vocês e vão poder conhecer o espaço, conhecer uma aula, quiser fazer uma aula teste, quiser ver um produto online, porque às vezes não tem também... A vida moderna também nos impõe isso, né? Às vezes as pessoas não conseguem fazer as coisas presenciais, por mais que elas desejam. Uhum. Então, também tem degustações para produtos online, enfim, e ela pode conhecer um pouco mais e também se decidir, utilizando lá o nosso time de psicólogos e essa rede, como eu disse, de mentores de carreira, para que ela possa decidir o que ela precisa fazer para melhorar, né? Excelente. José, muito obrigada, viu, pela participação. Sucesso para vocês. Obrigado, eu que agradeço a toda a equipe. E esse foi mais um episódio do CBN Business. Você confere na íntegra aqui no nosso canal no YouTube e também lá no nosso site, cbnrp.com.br.